Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre o VIU11. O que foi que aconteceu com o VIU11 para que ele caísse tão acentuadamente nesses últimos dias? Se pegarmos o gráfico aqui dos últimos 30 dias, podemos ver que lá no dia 23/2, o VIU11 estava custando aqui R$8. E de lá para cá ele só veio caindo, atingindo a sua mínima aqui no dia de ontem, a R$ 6,80, e hoje ele está subindo um pouquinho. Porém, mesmo assim, está sendo negociado aqui abaixo dos R$ 7, a R$ 6,88. Se pegarmos do dia 23 até agora, o dia 8, ele teve uma queda aqui de 14% no seu preço de cotação, uma diminuição de R$ 1,12 no seu preço. Então, o que foi que provocou essa queda tão acentuada na cotação do VIU11? O que foi que aconteceu com ele? É o que vamos ver aqui no vídeo de hoje. Sempre lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. E deixe aí nos comentários se você ainda investe no VIU11. Se esse canal te ajuda de alguma maneira, já deixe aí seu like, que é uma maneira de você mostrar o seu apoio. Vamos considerar aqui, pessoal, o ponto principal do seu último relatório gerencial que saiu no dia de ontem, dia 7/3, referente ao mês de fevereiro de 2024. Então aqui ele fala sobre a renegociação do CRI Anima. A gestão, que é a Vinci, ela menciona o seguinte, que neste mês o time de gestão renegociou os termos do CRI Anima com o objetivo de estender o horizonte de caixa disponível do fundo. Na tabela abaixo, mostramos um resumo das alterações realizadas e ao lado o efeito sobre o horizonte de caixa disponível. Então aqui ocorreu 4 alterações. Primeiramente, foi na carência de amortizações. Então, antes da renegociação desse CRI, não havia carência nas suas amortizações. Então, assim que ele começou a pagar os juros, ele também começou a pagar as amortizações. Relembrando o seguinte, que amortizações o fundo ele realiza usando o dinheiro do seu caixa e os juros ele paga usando o dinheiro da sua receita mensal. Então, como vimos aqui antes, não existia carência nas suas amortizações, porém agora passará a ter em cima de 75% do valor das suas amortizações. Isso quer dizer o quê? Que a partir de agora em diante, até daqui 24 meses, o fundo ele só pagará 25% das amortizações que ele teria que fazer da agora em diante. O restante, 75%, ele só vai voltar a pagar daqui 24 meses. Então, isso vai fazer com que ele tire menos dinheiro do seu caixa para poder pagar as amortizações, já que agora ele só vai pagar 25% desse valor e não mais 100%. Então essa foi a primeira alteração realizada. A segunda alteração foi correspondente à carência de juros. Antes dessa renegociação ele tinha aqui duas carências, de 20% até julho de 2024 e de 10% até julho de 2025. Então ele tinha aqui essa carência. Dessa maneira, no momento ele pagava menos juros. Porém agora não haverá mais essa carência. Ele vai pagar aqui 100% dos juros. Então, se antes ele só pagava aqui 70% dos juros que ele teria que pagar, agora ele vai pagar 100%. Isso vai fazer o quê? Com que o fundo ele consuma mais a sua receita mensal. Então, a sua despesa mensal vai ser maior do que já é atualmente. Outra alteração que o fundo ele realizou é com respeito à sua taxa de juros fixa. Antes, esse CRI da Anima ele estava indexado ao índice IPCA com uma taxa fixa de 5,60%. E agora essa taxa aumentou para 6,10%. Então, dessa maneira, ele vai pagar mais juros, né? Já que a sua dívida foi aí, de certa maneira, estendida por um prazo maior, ele vai ter aqui que pagar um juros maior. Então, dessa maneira, o que é que acontece? O seu valor que ele tinha aqui como dívida líquido para poder pagar, antes de ocorrer essa renegociação, era de 104,5 milhões de reais, agora passou a ser de 106,1 milhões de reais. Então sua dívida aqui aumentou em 1,6 milhões de reais. A gestão ela menciona aqui o seguinte, que a combinação desses efeitos equivale a um aumento de 1,6% no valor presente da dívida, como contrapartida a uma extensão importante no prazo de caixa do fundo, e não gera uma redução na expectativa de resultados a ser distribuído pelo fundo nos próximos meses. Então todo bônus vem seguido de seu ônus, né? Então o fundo ele conseguiu aí prorrogar por um tempo maior as suas amortizações, entre outras questões, porém, ele vai pagar aqui aproximadamente 1,6 milhões de reais a mais por causa desse CRI. Aqui embaixo a gente pode ver a sua estimativa de caixa disponível. Então podemos ver o seguinte, que antes da renegociação, o seu caixa que ele tem disponível atualmente acabaria aqui entre mais ou menos o mês de maio até o mês de junho desse ano de 2024. Como vocês podem ver aqui, ele ia zerar totalmente
entre maio e junho. Então ele não teria mais dinheiro para poder pagar as suas amortizações. Porém, agora ele vai ter dinheiro suficiente em caixa, né? Até aqui o mês de março, abril, mais ou menos de 2025. Então ele tem aproximadamente mais 12 meses para ele tentar vender algum dos seus imóveis e ter caixa suficiente para poder pagar as suas amortizações. O que a gestão deveria ter feito em 2023, ele terá agora o ano de 2024 para poder fazer. Então, se desde aquela época, lá no início de 2023, se a gestão ela realmente se preocupasse em vender algum dos seus imóveis para poder pagar essas dívidas, ele já teria resolvido toda essa questão, não ia necessitar ir renegociar esses prazos de carência, de amortização e assim por diante. Então, essa obrigação que o fundo tinha que ter feito lá no ano de 2023. Dessa maneira, a condição do fundo estaria muito mais tranquila e não teria esse impacto aqui na sua cotação, porque muitos investidores ficam com medo e caem fora desse fundo, justamente por causa da competência, de certa maneira, da gestão em resolver essa questão da sua alavancagem. Se descermos um pouquinho aqui, pessoal, podemos ver o seguinte, com respeito ao seu demonstrativo de resultados, no mês de fevereiro, o fundo ele teve aqui uma receita líquida total, né? Bruta foi 2,5 milhões de reais, teve algumas despesas que foram descontadas e no final ele ficou com resultado líquido de 1,7 milhões de reais, o que correspondeu aqui a 6,5 centavos por cada cota. Porém, ele pagou aqui em dividendos 1,8 milhões de reais. Então, uma diferença aqui de aproximadamente 65 mil reais a mais, o que correspondeu a 6,7 centavos. Mas como eu mencionei, ele tem uma reserva acumulada ainda. Então, no início de janeiro para fevereiro, ele tinha uma reserva nesse valor. Ele usou aqui 65 mil reais para poder pagar aqui 6,7 centavos por cada cota. E ele ainda permaneceu com 2,6 milhões de reais disponível aí de reserva acumulada. Então, ele vai ainda conseguir pagar, geralmente aí nesse valor, né? De 6,7 centavos por cada cota ou de 6,5 centavos por cada cota. Se não fosse essa reserva aqui acumulada, ele com certeza diminuiria os seus rendimentos. E como ele não vai ter mais a questão da carência de juros, esse valor aqui, que atualmente é de 544 milhões de reais, que ele paga apenas de juros correspondente ao CRI da Anima, passará a ser um valor maior. Vindo aqui, pessoal, com respeito à sua alavancagem, podemos ver que ele tem uma dívida aqui, de 114 milhões de reais para poder pagar. São suas obrigações de imóveis a prazo que ele tem que pagar. Então, como eu mencionei, já nos próximos meses, esse caixa ele acabaria totalmente. Então, com respeito ao seu principal, que é o valor que ele tem pagado das suas amortizações, ele ainda nesse ano de 2024 vai ter que pagar aqui 10,3 milhões de reais. Porém, se compararmos com o seu outro relatório gerencial, que foi do mês passado, pegarmos aqui, ele tinha 14,3 milhões de reais para poder pagar. Então, diminuiu aí, por causa dessa carência, né, aproximadamente 4 milhões. E, com respeito ao ano de 2025, antes da sua renegociação, ele tinha aqui 7,8 milhões de amortizações para poder pagar durante o ano de 2025. E agora passou a ser aqui apenas de 2,1 milhões de reais. Então mostra que isso daqui beneficiou bastante o fundo. Porém, o fundo ele tem que se mover, né? Ele tem que vender um dos seus ativos para ele poder ter caixa e pagar essas dívidas, porque não adianta nada prorrogar o tempo para ele poder pagar se ele não conseguir levantar aí um caixa suficiente e pagar essas dívidas. Então, pessoal, isso daí provavelmente foi o que motivou a queda, né, na cotação do VIO11. Realmente não é uma notícia muito boa você ter que renegociar uma dívida. Isso mostra que o fundo ele não está tendo condições de poder honrar seu compromisso. Por isso que ele teve que se mover para renegociar. E como eu sempre menciono, tudo que tem seu bônus tem seu ônus. Então ele teve aí seu lado positivo de poder ter essa respirada nesse ano de 2024, né? Ele não vai acabar com todo o seu caixa. Porém também é ruim porque ele aumentou ainda mais a sua dívida em 1,6 milhões de reais. Então, como eu mencionei, não tem como escapar. O ativo ele vai ter que vender, o fundo ele vai ter que vender um dos seus imóveis para gerar caixa suficiente e pagar essa dívida. Não adianta ele prorrogar se ele não conseguir fazer esse trabalho durante o ano de 2024, o que ele deveria ter feito lá no ano de 2023. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Gostaria de trazer essa informação relevante envolvendo o fundo imobiliário VIO11, que provavelmente causou a sua queda, foi essa renegociação do seu CRI da Anima. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.